Seja você muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso quadro Personal em Ação. Bom, eu estou voltando, estou aqui já em casa ainda, em isolamento, mas já recuperado aí da Covid-19, graças a Deus. E hoje eu estou aqui para a gente poder conversar sobre um assunto que é super interessante, sobre um tema que é super legal de conversar e sobre uma perspectiva diferente do exercício, né? Afinal, o que a gente vê são muitas pessoas falando de exercício físico, muitas questões do exercício físico relacionado à estética e muitas questões relacionadas também com a saúde. O que eu quero conversar com você aqui hoje é sobre a relação estética e saúde e o papel do exercício físico nesse contexto. Já para começar a conversa, eu queria fazer uma pergunta para você refletir. Seguinte, quantas vezes você não ouviu falar, ou quantas vezes você já não deve ter ouvido coisas do tipo assim, também fulano de tal só passa na academia, parece que não tem cérebro, não tem cabeça, fica o dia inteiro malhando, fica o dia inteiro fazendo exercício, não pensa em nada além do corpo, não cuida do cérebro, não estuda, não sei o quê, e aí começa aquele discurso estereotipado, aquele discurso meio preconceituoso, como se a pessoa que só malhasse, que só fizesse exercício, fosse uma pessoa, vamos dizer assim, desleixada e que não está nem aí preocupado com o conhecimento, ou só está preocupado com a estética. Provavelmente você já deve ter ouvido isso algumas vezes, e é verdade que as pessoas cada vez tentam colocar dentro do contexto do exercício, hoje menos, mas antes acontecia muito que o exercício físico ele era tido como algo relacionado assim, a cuidados estéticos meramente, vamos dizer assim, supérfluos, e não necessariamente algo relacionado com a saúde, com a preocupação, com a promoção de longevidade ou coisas afins. E de fato, ao longo dos anos, isso vem mudando. Olha o Nixon aí. Boa noite, Nixon. Ao longo dos anos, isso vem mudando, principalmente devido ao crescente número de evidências mostrando o benefício de se exercitar. E aí, quando eu falo se exercitar em todos os contextos, independente da prática da modalidade, independente se é treinamento de força, se é treinamento aeróbio, independente da modalidade, o exercício físico ele traz por si só uma série de benefícios que fazem bem à saúde. E é exatamente dentro desse contexto que a gente vai conversar hoje. O exercício físico ele tem uma perspectiva muito além da estética. E não quer dizer que pensar na estética seja algo que você tem que deixar de considerar ou que é algo, vamos dizer, que seja também supérfluo. Não é por aí. Pensar no contexto estético é super importante. Afinal, quem não quer estar bem com a sua imagem, quem não quer se desenvolver, quem não quer ter um bom físico, uma boa aparência, todo mundo aparentemente tem essa preocupação. Mas o que eu quero trazer para você dentro dessa live é possível você desenvolver um bom conteúdo estético através de uma boa rotina de exercício e cuidando da sua saúde. O exercício físico ele vai muito além da estética. E o ponto dessa conversa começa justamente com você, treinador e treinadora, que por muitas das vezes precisa enfrentar essa barreira de que o exercício para mim, o exercício para muitas pessoas é só uma questão estética. Não. E o primeiro ponto o seu aluno ele precisa entender que se exercitar vai além da estética. Porque se ele não entende que o se exercitar é fundamental para a promoção de saúde física, mental e para o bem-estar biopsicossocial daquele indivíduo, a qualquer momento ele vai abrir mão da prática de exercício físico e, consequentemente, ele deixa de ter um ponto que é fundamental para os resultados dele, que é a continuidade, que é a adesão do treinamento. Então, quando a gente pensa que o exercício físico ele merece um olhar além da estética, convém dizer que o exercício físico ele tem uma série de benefícios relacionados à saúde física e mental que precisam ser cada vez mais explicados, cada vez mais levados para os nossos alunos, para que eles compreendam a importância de se manterem ativos e, consequentemente, a importância de se exercitarem constantemente. Vocês têm, curiosidade minha, vocês têm aí, vocês que estão ao vivo comigo aí, vocês têm algum aluno que não consegue observar o exercício além da estética? Ou pessoas que acham que o exercício pode ficar para segundo plano, aquele aluno que está sempre faltando, aquele aluno que não tem uma certa assiduidade, que está sempre desmarcando,
Ou você acredita que todos os alunos que vocês encontram são alunos de fato comprometidos com a relação do exercício, com a promoção da saúde? Diz aí embaixo para mim. Seguinte, papéis do exercício físico na promoção da saúde. Primeiro ponto a se considerar é que quando a gente fala de saúde, quando a gente pensa na saúde como um todo, a saúde vai muito além da ausência de doença. Não se trata só de, um indivíduo saudável é aquele indivíduo que não apresenta nenhum tipo de doença. Tem a pressão boa, tem a glicose boa, ou seja, não tem nenhum tipo de doença, muito pelo contrário. A saúde, ela envolve um bem-estar biopsicossocial que envolve também as condições de saúde mentais e as condições de socialização desse indivíduo. Então, dentro desse contexto, exercício e saúde, o olhar além da estética, o exercício físico ele promove esse bem-estar biopsicossocial, porque o exercício, além de promover adaptações que são fundamentais para o nosso organismo e, consequentemente, aumentando a capacidade vital daquele organismo, o exercício físico ele insere o indivíduo em contextos psicossociais que envolvem ali a socialização, ou seja, as pessoas ao redor, e, consequentemente, influenciam em fatores psicológicos que favorecem o desenvolvimento da saúde num quesito pleno, que é o bem-estar biopsicossocial. Dentro desse contexto, o exercício ele é caracterizado por ajudar na secreção de inúmeros neurotransmissores, na produção e na secreção de inúmeros neurotransmissores que vão favorecer ao bem-estar mental. Por exemplo, a serotonina, a dopamina, a ocitocina. Esses hormônios, esses neurotransmissores, eles são liberados no cérebro e vão estar relacionados com o bem-estar, com o prazer, com a relação afetiva social. Isso tudo favorece cada vez mais aquela sensação de felicidade. Então é muito comum você ver em indivíduos que já têm uma prática engajada com o exercício, principalmente dentro de um contexto social, ou seja, onde você tem ali aquela trupe, aquela galera que faz exercício junto sempre. Esse indivíduo está num momento ali de euforia, está todo mundo ali junto. Aquele é o momento máximo de liberação que aquele indivíduo está tendo de neurotransmissores que vão favorecer a própria adesão desse aluno. Então, esse é um ponto, além da fisiologia, em que o exercício físico ele traz uma perspectiva de promoção da saúde psicossocial e que favorece a adesão desse aluno à prática do treinamento. Além disso, quando a gente pensa, então, antes das adaptações estruturais que todo mundo quer, né? Por exemplo, todo mundo quer quando se exercita, perder gordura, todo mundo quer quando treina força, aumentar a massa muscular. Então, obviamente que a maioria das pessoas que vão para a academia buscar resultados estéticos, elas chegam com o seguinte sentido: eu quero perder gordura, eu quero aumentar a massa muscular. Ninguém chega para você, eu quero engordar e quero perder massa muscular. Isso é até porque se fosse esse o caso, a pessoa ficaria em casa. E isso não é saudável. Dentro desse contexto de perder gordura, aumentar a massa muscular, eu sempre coloco a perda de gordura e o aumento da massa muscular como consequência de um processo de modificação. Então, quando eu penso na mudança na composição, da distribuição e da estruturação daquele físico, eu olho para isso como uma consequência. Isso quer dizer que esses resultados são meramente estéticos? Não. Muito pelo contrário. Os resultados de perda de gordura, os resultados de aumento de força, de massa muscular, de aumento de capacidade aeróbia, não são resultados meramente estéticos. Por mais que tenha se cunhado que, esteticamente falando, alguém com menos gordura e alguém com mais massa muscular é legal, isso não é meramente estético. A redução da gordura corporal é fundamental para diminuir os quadros de riscos de desenvolvimento da obesidade. A gordura, ela secreta fatores. O excesso de gordura corporal favorece a secreção de uma série de fatores que são pró-inflamatórios para o organismo e favorecem a síndrome metabólica. Quem não sabe, a síndrome metabólica ela é caracterizada por um conjunto de alterações no metabolismo que envolve a alteração do metabolismo de açúcares, de ácidos graxos, na pressão arterial, no metabolismo hepático. Isso pode ser de 2 a 3 ou mais fatores associados. E quando eu penso no indivíduo que aumenta a concentração de gordura corporal,
esse indivíduo está favorecendo cada vez mais o acúmulo de triglicerídeos dentro do tecido adiposo e cada vez mais isso vai se delineando para um quadro pró-inflamatório. Então a redução de gordura corporal, quando alguém chega para você e fala assim, eu quero reduzir gordura corporal, por muitas vezes o personal comum vai associar reduzir gordura corporal a resultados estéticos. Mas na verdade, o personal que pensa fora da caixa, ele vai pensar assim, bom, a redução de gordura corporal até um dado ponto, ela pode ser saudável, porque o acúmulo de gordura corporal possa vir a gerar para aquele indivíduo um quadro pró-inflamatório, limitando, possivelmente, levando esse indivíduo a um quadro de sobrepeso, obesidade. Mas até que ponto? Essa é a conversa. Até que ponto se pensar? Também reduzir gordura demais, isso é algo ruim, principalmente para mulheres. Então a redução de gordura, por exemplo, para mulheres abaixo de 12%, 10%, 12%, já implica na redução da produção dos hormônios sexuais femininos. E isso, consequentemente, leva à alteração do ciclo menstrual dessas mulheres, podendo até haver interrupção de ciclo menstrual. Isso é ruim, isso não é saudável e isso não significa que quanto menos gordura, melhor. Muito pelo contrário. A gordura, o tecido adiposo, e mais precisamente o que tem dentro do tecido adiposo, que é o triglicerídeo, que a gente chama aqui de gordura, não é de todo um vilão. Ele é fundamental para que através do colesterol você sintetize hormônios, como os hormônios esteroides sexuais. Então, pensando ainda no contexto de saúde e exercício, o olhar além da estética, é importante a gente pensar o seguinte, mas aumentar a massa muscular e perder gordura, então, é o olhar enviesado daquela pessoa, vamos dizer assim, preconceituosa, que diz que quem é muito grande, quem é muito forte, geralmente não estuda, ou não gosta de estudar, ou não tem cérebro, né? Aquelas coisas do tipo, teu cérebro tá no bíceps. Olha só que interessante. Você sabia que o músculo, ele tem uma característica fundamental, que é uma característica semelhante a uma glândula endócrina, e que aumentar a capacidade que esse músculo tem em resistir, em fazer força, aumentar o seu volume muscular, favorece a secreção de hormônios que vão influenciar positivamente, inclusive na neurogênese do teu cérebro, ou melhor dizendo, na formação de neurônios do cérebro do seu aluno. Então, a manutenção da massa muscular é fundamental quando se pensa além da estética também. Porque o músculo ele vai secretar famosos hormônios chamados de miocinas, que vão atuar em diferentes órgãos. No cérebro você vai ter a irisina atuando dentro desse contexto, a interleucina 6. No fígado você vai ter a interleucina 6. No tecido adiposo a interleucina 6, interleucina 10. Então vai ter uma série de miocinas que são secretadas pelo tecido muscular, por isso que recebem esse nome, que atuam como mensageiros endócrinos em diferentes órgãos, favorecendo cada vez mais a esse funcionamento metabólico saudável. Então, diferente do que muitos pensam, perder gordura, aumentar a massa muscular, não é resultados meramente estéticos. Não são resultados meramente estéticos. Perder gordura e aumentar a massa muscular são resultados que favorecem uma melhor regulação metabólica do seu organismo. Mas isso tem um limite. Como eu falei para vocês, a perda exacerbada de gordura, ao ponto de, vamos pensar assim, imagina um indivíduo que deseja, uma mulher ou um homem que deseja manter em 2, 3%. Isso funcionalmente não é saudável devido à necessidade do colesterol que fica dentro desse triglicerídeo, compõe esse triglicerídeo, melhor dizendo, para a formação de hormônios. Então, galera, uma coisa que a gente precisa pensar é, a gente fala muito sobre essas questões de perder gordura, aumentar a massa muscular, é uma questão estética. Sim, é uma questão estética. Esteticamente falando, o indivíduo que detém menor concentração de gordura, aumenta a sua massa muscular, muitas vezes está dentro de padrões pré-estabelecidos, né? Mas, mais do que isso, diminuição de gordura corporal, e aumento de massa muscular são fatores cruciais para a redução da mortalidade.
Redução da mortalidade, porque o aumento da gordura corporal e a redução da massa muscular são fatores de riscos diretamente associados a todas as causas de morte ao redor do mundo. Então, o indivíduo que aumenta a gordura corporal, se torna sobrepeso, obeso, diminui sua massa muscular, ele está aumentando o risco para desenvolvimento de doenças crônicas degenerativas. Doenças crônicas degenerativas recebem esse nome porque elas degeneram o nosso organismo em função do tempo. Por isso que é crônico degenerativo. Então, quando você vê alguém chegando para você como aluno e falando assim, professor, professora, eu quero perder gordura, eu quero ganhar massa muscular. Não olhe para isso como apenas uma questão estética. Isso é uma questão também de saúde. Mas eu preciso te alertar para o seguinte ponto. Só um minuto, calma aí. Vocês estão entendendo aí? Está fazendo sentido isso que a gente está conversando aí? Comenta aí embaixo, deixa eu saber o que vocês estão achando. Só enquanto eu bebo água aqui. Uma questão que eu preciso que vocês prestem muita atenção é a relação temporal para esses resultados. Você precisa entender que perder gordura e ganhar massa muscular, por exemplo, que é o desejo de todo mundo que chega para treinar com você, né, personal, professor de sala, é algo que as pessoas buscam, é algo que elas querem, é algo que elas querem de imediato, mas que na verdade acontece em função de um processo. A esse processo chamamos de emagrecimento. Muitas pessoas acham que emagrecer é só perder peso, já te adianto que não é. E dentro desse processo de emagrecimento, consequentemente, na medida em que os seus hábitos eles vão se adequando, na medida em que você vai mantendo a prática e desenvolvendo as suas capacidades físicas, o seu corpo ele aumenta a capacidade de gerar energia, consequentemente ele acumula menos, o seu organismo se adapta e aí você vai desenvolvendo massa muscular, você vai obtendo mais energia da gordura corporal e vai diminuindo o seu estoque. Uma explicação bem simples, justamente para você entender que perder gordura e aumentar a massa muscular não acontece assim. Não acontece do dia para a noite, você precisa deixar isso claro para o seu aluno. Quando a gente fala do exercício, um olhar além da estética, significa dizer que é você mostrar para ele que sim, é possível perder gordura e aumentar a massa muscular no processo de treinamento, mas não, isso não é algo que acontece de imediato. É algo que você vai encaminhando ele ao longo do processo. Isso demanda tempo, isso demanda constância, isso demanda prática, isso demanda continuidade, sem interrupções muito longas. Então, um ponto que a gente precisa considerar é resultado, independente do percentual de gordura ou do percentual de massa muscular. O que você deve estar pensando em relação a isso é o seguinte: resultado de treinamento não se mede só pela perda de gordura e pelo ganho de massa muscular. É muito comum, e aí eu costumo dizer que os profissionais medianos, né, os que estão na média ali, eles vão sempre se adequar a medir massa de gordura e medir massa muscular, medir percentual de gordura e medir percentual de massa muscular. É muito comum você tentar associar o resultado do seu trabalho a medidas antropométricas, mas as medidas antropométricas, elas sofrem variações por N fatores que você não pode controlar. Saúde emocional, sono, alimentação. Você não sabe como isso se encontra. Você precisa deixar claro para ele que esses resultados de adequação de composição corporal são resultados que vêm a longo prazo, mas você precisa entregar para ele resultados de curto e médio prazo. E que resultados são esses de curto e médio prazo que você pode entregar? Você pode verificar a força desse indivíduo 2 meses depois dele ter iniciado o treinamento. Qual carga que ele fazia ou ela fazia o agachamento quando começou contigo? Qual carga que ela ou ele está fazendo agora? Quanto tempo ele ou ela demorava para correr 3, 4 quilômetros quando começou contigo e quanto tempo está fazendo agora? As adaptações, o aumento da capacidade física são variáveis que você consegue inferir de forma direta. Ou seja, elas só vão modificar se o seu exercício for bem feito. Então, por isso, você não tem que ficar focando só na composição corporal. Você precisa mostrar para o seu aluno que ele aumentou a capacidade aeróbia, que ele aumentou a força muscular, que ele aumentou o controle motor, que ele está se movimentando melhor. Isso tudo são resultados de curto prazo que motivam cada vez mais a manutenção da prática de exercício
para que os resultados de longo prazo, como a modificação da composição, eles aconteçam. Tem uma frase que eu gosto muito de dizer, já virou meu jargão, né? E muita gente às vezes até manda nos comentários, que é: antes da adaptação estrutural ocorre a adaptação funcional. E é exatamente isso. Antes do seu organismo, do seu corpo, ele mudar a sua estrutura, diminuir ali a concentração de gordura, aumentar a massa muscular, ele vai aumentar a capacidade de oxidar gordura, ele vai aumentar a sua capacidade de gerar força muscular, ele vai aumentar a sua capacidade de contrair a musculatura, de deslocar aquela carga, de se movimentar. Então, antes de você querer alguém forte, seco, grande e seco, vamos dizer assim, você vai ter alguém metabolicamente saudável que chegou a esse resultado. O que acontece é que hoje as pessoas estão querendo inverter o processo. Não importa a minha capacidade física, importa que eu seja grande, seco, que eu emagreça, que eu perca gordura e que eu aumente massa muscular. Então, você, mais do que ninguém, precisa entender que um personal que é alinhado com base, prescrição de exercício físico, aliado com a ciência, ele leva em consideração essas questões. Ele leva em consideração os fatores temporais de adaptação do treinamento. E que fatores temporais são esses? Se você não sabe, o nosso organismo, ele segue um timing, ele tem um relógio biológico, entre aspas. Você primeiro vai alterar o funcionamento de uma célula. Na medida em que essa célula funciona melhor, um conjunto de células começam a se adaptar a essas questões induzidas pelo treinamento e funcionam melhor. O que é um tecido, né? Um conjunto de células ali que vão desempenhar a mesma função. Então, esse tecido ele começa a ter uma função mais eficiente. Só que o órgão é um conjunto de tecidos. Então, quando você fala de um órgão, você está falando de vários tecidos reunidos, que são várias células reunidas. Então, se você adapta célula a tecido, você melhora o funcionamento orgânico. E o que é o organismo? O que somos nós? Nós somos organismos vivos que nada mais somos do que um conjunto de órgãos que desempenham funções vitais para a manutenção do nosso dia a dia. Então, se os nossos órgãos eles desenvolvem as capacidades funcionais em resposta a todas as alterações que aconteceram de cunho celulares, você precisa levar em consideração, então, que para que haja uma modificação orgânica, você precisa primeiro ter uma modificação tecidual e antes da tecidual, uma modificação celular. Você primeiro modifica como a célula funciona, como o tecido funciona, como o órgão funciona, para depois o organismo ele responder de uma forma mais eficiente. É exatamente sobre isso que eu quero que você reflita, é exatamente sobre essas questões. Carol, tudo bom? Seja bem-vinda, querido. É exatamente sobre essas questões que eu quero que vocês pensem, é exatamente sobre o olhar além da estética. As pessoas acreditam muito, dentro de um contexto, que a estética não está relacionada com a saúde. Isso é engano, engano total. A estética ela está relacionada com a saúde, mas tem um porém. Tudo isso vai depender do que você faz para obter determinados resultados estéticos. O que eu estou querendo dizer aqui é, dentro de um curso normal de alimentação, treinamento, descanso, a estética ela se relaciona com a saúde. Dentro de um contexto mais abusivo, um contexto mais extrapolador, um contexto mais agressivo, onde você coloca as intervenções estéticas acima da construção de uma base saudável, aí não, isso não está relacionado. O exercício físico, respeitando as capacidades, a evolução, a progressão, sendo prescrito de uma maneira adequada, sensata e alinhada com a ciência, de fato, o exercício físico ele se relaciona com a promoção da saúde e com a promoção da estética. Não é nenhum pecado teu aluno chegar para você e falar que quer reduzir gordura e aumentar a massa muscular. Muito pelo contrário. Quando ele fala isso, ele pode estar pensando na estética. Mas você, profissional, precisa entender que dentro desse contexto do pensamento da estética dele, você pode utilizar desse processo para transformar a prescrição do exercício físico em promoção de saúde. Faz sentido aí para vocês, pessoal? Diz aí nos comentários. Putz, que bom. Fico muito feliz que vocês tenham entendido, porque esse é um tema muito delicado, né? E dentro do contrário também, viu, galera? Quem não se adequa em padrões estéticos, e aí é um ponto que a gente precisa conversar,
Não é porque a pessoa não se encaixa dentro de um padrão estético que ela não é saudável, viu? A gente viu aí, a gente tem visto muito isso em Olimpíadas, né? O que é? Eu, inclusive, conversando aqui em casa com a Carol, o que é o padrão de corpo atlético, né? Afinal, determinados corpos atléticos apresentam um padrão que não condiz com o molde que a sociedade nos impõe. Então é muito importante pensar sobre isso, porque a gente associa muito a estética a um padrão que nos fora pré-estabelecido. E não é bem por aí. Por mais que exista um padrão estético que nos fora pré-estabelecido, não necessariamente esse padrão é sinônimo de saúde. Porque, como eu disse no início da nossa live, o sentido de saúde, o significado de saúde não é só a ausência de doença. Isso envolve também saúde física, mental e social. Não adianta nada aquele indivíduo cultivar um corpo que dentro dos padrões estão ali, ó, perfeito. Enquanto você tem dentro da cabeça dele um consumo exacerbado, uma troca, uma briga consigo mesmo, que faz com que aquele indivíduo cada vez mais crie ali um ambiente mental desfavorável para a promoção da sua saúde. Então, é importante a gente pensar sobre isso e nós, como profissionais, desconstruirmos esse conceito de que, se está dentro de um padrão, ele é saudável, ela é saudável, se segue um padrão estético, é saudável, é saudável. Não é bem por aí. Por vezes, a pessoa pode seguir um padrão imposto, um padrão que já nos tem aí, e a pessoa não ser saudável justamente por causa disso aqui, ó. Então, ser saudável não está relacionado ao número de pecs que você encontra no abdômen, a definição de um ombro que você encontra no homem, muito pelo contrário. Ser saudável está dentro de um contexto em que você mantém a prática regular daquilo que você gosta dentro de um contexto saudável, que te faz bem para a saúde física, mental e espiritual. Beleza? E social, melhor dizendo, quase que espiritual. Não sei de onde veio, mas faz parte. Tem muita gente que coloca o espiritual no meio aí também. Galera, seguinte, live de hoje era para dar esse papo mais direto com vocês, era para a gente poder conversar um pouco mais sobre esse tema, já para marcar assim, o nosso retorno para as lives, as atividades aqui. Eu vou tentar manter as atividades aqui na rede social. Vou tentar não, né? Vou manter. Então, eu queria muito agradecer vocês que estão comigo aqui ao vivo, dizer que essa live aqui ela vai ficar salva. E aí, eu quero saber o que você achou dessa live. É super importante o seu comentário, é super importante você dizer lá o que você achou, porque é através desse comentário que eu vou saber se você conseguiu entender ou não o conteúdo. E tão importante quanto dizer que entendeu ou não entendeu, é você dizer. Se você não fala, se você não comenta lá, eu não sei o que você achou. Então, eu posso contar com comentários de cada um de vocês. Quando essa live ficar salva, não vai demorar nem um minuto. Eu vou terminar essa live vai ficar salva, você vai lá e comenta. Posso contar com o seu comentário na live? Diz aí. Bom, então, galera, é o seguinte, a live fica salva, eu espero o comentário de cada um de vocês lá. Se for possível, marque alguém que precisa ver um pouco mais sobre esse conteúdo, aluno, professor, quem você quiser marcar, quantas pessoas quiser marcar, tá bom? Eu vou deixar salvo, então vai ser rápido, ou vai aparecer na tua timeline, ou você vai lá na busca, procura lá Leonardo Mata, que já vai aparecer e a live tá salva no meu perfil. Eu aguardo o comentário de cada um de vocês lá, viu? Um forte abraço e uma ótima noite. Valeu!